Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, dia 15 de março de 2023, a Igreja comemora como santo do dia São Longuinho, conhecido santo dos objetos perdidos. Vamos conhecer um pouco mais da história de São Longuinho. Longuinho foi um dos soldados romanos destacados para acompanharem o castigo, a crucificação e a morte de Jesus. Chamava-se, na verdade, Longinus, nome que significa lança. Por isso acredita-se que ele tenha sido o soldado que perfurou com uma lança o lado de Jesus, de onde brotou sangue e água, como São João afirma em seu Evangelho, capítulo 19, versículo 34. São Longuinho, como é conhecido, foi provavelmente o soldado que reconheceu Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, logo após a morte do Divino Mestre. Ele é citado pelos evangelistas São Mateus, no capítulo 27, versículo 54, São Lucas, capítulo 23, versículo 47, e São Marcos, capítulo 15, versículo 39, no momento da morte de Jesus. Conta-se que Longinus era um soldado de baixa estatura, que servia na alta corte de Roma, antes de ser destacado para servir em Israel. Servindo na corte de Roma, ele vivia nas festas dos romanos. Por causa de sua baixa estatura, ele conseguia ver tudo o que se passava por baixo das mesas. Com isso, ele achava vários pertences das pessoas e sempre devolvia os achados para os seus donos. Daí surgiu sua fama de bom soldado e de sempre encontrar coisas perdidas. Esta fama do soldado Longinus, do mundo pagão, passou para o convertido São Longuinho. O Evangelho de João, já citado, que foi testemunha ocular da morte de Jesus, diz que quando o soldado perfurou o lado do Senhor, dali saíram sangue e água. A tradição diz que essa água que saiu do lado de Cristo respingou em Longinus e ele ficou curado de um problema que tinha nos olhos. E a água do lado de Cristo curou não só os olhos físicos de Longinus, como também e principalmente os olhos de sua alma, pois atribui-se a ele as palavras do soldado presente na hora da morte de Jesus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. A partir de então, sua vida não foi mais a mesma. Tocado pela graça de Deus, ele se converteu. Passou a acreditar em Jesus e abandonou o exército romano. São Longuinho é uma prova do poder do amor e da misericórdia de Deus. Jesus curou a vida de um soldado que o matava. Após abandonar o exército romano por causa da sua conversão, São Longuinho fugiu para Cesareia e depois Capadócia, hoje Turquia. Mas foi descoberto pelo governador da Capadócia e denunciado a Pôncio Pilatos. No processo, foi acusado de desertor e condenado à pena de morte. Se ele renunciasse à sua fé em Jesus Cristo, seria perdoado. Mas ele se manteve firme e não renegou Nosso Senhor. Por isso foi torturado. Teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. Depois foi decapitado. O soldado que ajudara na crucificação e morte de Jesus, tempos depois dava sua vida por causa do mesmo Senhor. São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II, quase 1000 anos depois, no ano de 999. O processo de canonização já tinha caminhado bastante conforme os trâmites exigidos pela Igreja. Porém, vários documentos que faziam parte do processo ficaram perdidos ao longo dos anos. Então o Papa pediu a intercessão do próprio São Longuinho para que o ajudasse a encontrar os documentos perdidos. E aconteceu que pouco tempo depois, os documentos foram encontrados e a canonização aconteceu conforme a lei da Igreja manda que seja. Existe uma lança numa igreja da cidade de Viena, na Áustria,
que é considerada como sendo a lança original de São Longuinho. É uma relíquia da Igreja muito venerada, pois teria sido a lança que perfurou o Sagrado Coração de Jesus e dele fez sair sangue e água. Nas pinturas e estátuas artísticas, São Longuinho é representado como um soldado com uma lança voltada para os seus olhos. Sua festa é comemorada no dia 15 de março. Por causa da fama do soldado Longinos, espalhou-se a devoção de se rezar para São Longuinho, pedindo para ele ajudar a encontrar objetos perdidos. Depois de encontrados, se dá 3 pulinhos e se faz uma oração para agradecer ao santo. Alguns dizem que os pulinhos podem ser dispensados. O importante é a fé e o belíssimo testemunho de vida de São Longuinho. Oração a São Longuinho. Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimos-nos atraídos a vós por uma especial devoção. Sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus, nosso Pai, se vós, tão amado por Ele, nos fizer representar. Lembrai-vos, São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão, e me auxilie a encontrar o objeto que tanto necessito. Amém. Dizer o nome do objeto que procura e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos conhecer agora os nomes e sua breve história de outros santos e santas que a Igreja relembra neste dia 15 de março, de acordo com o Martirológio Romano. Em Pário, no Helesponto, na atual Turquia, São Menigno, pisoeiro que, segundo a tradição, sofreu o martírio no tempo do imperador Décio, ano 250. Em Roma, São Zacarias Papa, que susteve a veemência da invasão dos lombardos, indicou aos francos o justo governo, dotou de igrejas os povos da Germânia e assegurou a união com a Igreja Oriental, governando a Igreja de Deus com grande sabedoria e prudência. Ano 752. Em Córdova, cidade da Andaluzia, na Espanha, Santa Leocrícia, virgem e mártir, descendente de família moura, que aderiu secretamente à fé de Cristo e, tendo sido presa com Santo Eulógio, 4 dias depois do martírio deste santo, foi degolada e emigrou para a glória eterna. Ano 859. Perto de Burgos, cidade de Castela, Espanha, São Sisebuto, abade de São Pedro de Cardenha, ano 1086. Em York, na Inglaterra, o beato Guilherme Hart, presbítero e mártir, que, ordenado no Colégio Inglês de Roma, regressou à pátria e no reinado de Isabel I, por ter persuadido algumas pessoas a abraçar a fé católica, foi enforcado e estripado. Ano 1583. Em Paris, na França, Santa Luísa de Marillac, viúva, que orientou com o seu exemplo o Instituto das Filhas da Caridade na assistência aos indigentes, dando realização perfeita à obra delineada por São Vicente de Paulo, ano 1660. Em Viena, na Áustria, São Clemente Maria Hofbauer, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, que trabalhou admiravelmente na propagação da fé em terras longínquas e na reforma da disciplina eclesiástica, e pelos seus dotes excepcionais de talento e virtudes, persuadiu muitas pessoas insígnes nas ciências e nas artes a aderirem à Igreja Católica. Ano 1820. Em Madrid, na Espanha, o beato Pio Conde, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que durante a perseguição religiosa foi fuzilado em ódio ao sacerdócio, ano 1936. Em Przemyśl, na Polônia, o beato
João Adalberto Balique, presbítero, que exerceu diversas atividades apostólicas em favor de todo o povo de Deus, empenhando-se particularmente no anúncio do Evangelho e na assistência às jovens errantes. Ano 1948. E por fim, em Viedma, na Argentina, o beato Artemides Zatti, religioso da Sociedade de São Francisco de Sales, que, animado pelo seu grande zelo missionário, partiu para as inóspitas terras da Patagônia e passou toda a sua vida no hospital desta cidade, acudindo com incansável magnanimidade, paciência e humildade às necessidades dos indigentes. Ano 1951. São Longuinho e demais santos e santas do dia 15 de março, rogai por nós.